Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. A peça A Última Sessão de Freud está de volta a Brasília. Sucesso absoluto de público, a trama apresenta um encontro fictício entre Freud e C.S. Lewis, outro intelectual da época. E para falar sobre essa peça, nós temos a honra de receber hoje aqui o ator Odilon Wagner, que interpreta Freud. Querido, muito prazer, obrigada por você estar conosco aqui. Obrigado você por me receber aqui. Maravilha. Eu já tive o privilégio de assistir a peça, fiquei encantada, fenomenal, realmente tudo, assim, o figurino, as atuações de você, a sua atuação, com a atuação do Marcelo. E eu queria te perguntar, como é que foi a sua pesquisa para interpretar o pai da psicanálise, ninguém menos do que o pai da psicanálise. Exato. É importante dizer que eu faço o Freud, o Marcelo Ayrault, meu colega, faz o C.S. Lewis. Sim. Que é um romancista, professor, muito famoso, né, na Europa toda. No Brasil ele é muito conhecido porque o Lewis, porque ele escreveu Crônicas de Nárnia, que teve o filme, inclusive, né? E aí ele é muito conhecido, os jovens principalmente conhecem bastante. Mas o Freud é um dos personagens mais conhecidos do planeta Terra. Sim. Ele é o personagem mais caricaturado. Olha isso. Do planeta. Ele é o número 1. Fenomenal. E como você fazer um personagem desse sem fazer caricatura? Essa foi o grande desafio que é para um ator você fazer um personagem que é tão conhecido, até fisicamente, porque, por exemplo, o Lewis, que o Marcelo faz, ele é muito conhecido, mas ele não é conhecido fisicamente. Pela obra, né? É pela obra. Não, a figura dele não é tão A figura do Freud é uma das figuras mais emblemáticas a partir do século XX, né? Uhum. Então, a pesquisa para fazer o personagem foi não ir atrás de uma composição imitando o Freud, mas buscar a humanidade dele, porque na peça ele tem 83 anos de idade, portanto ele está no último ano de vida dele. Sim. Ele foge da Áustria pela perseguição nazista, em 1938. Em 1939, ele está lá em Londres, já com o gabinete dele, que é esse cenário lindo que a gente está vendo aqui. Lindo demais. Esse é um cenário maravilhoso, é um cenário que indicada prêmios também, maravilhoso. Mas, enfim, ele está lá em Londres, o Freud é um ateu convicto. E passou a vida inteira tentando descobrir por que as pessoas tinham essa necessidade, né, de se agarrar a uma fé, uma religião, particularmente. E ele chega na Inglaterra, ele ouve falar desse tal de C.S. Lewis, que era um ex-ateu como ele, mas que se converteu ao cristianismo e se transformou num dos maiores defensores da fé cristã, mas da fé raciocinada, da fé de bom senso. Ele chama o Lewis para vir no gabinete dele. E aí começa a peça. Na hora que o Lewis chega, é quando a peça começa. Ele quer entender como é que um homem inteligente como ele, como o Lewis, que compartilhava as mesmas ideias dele, Freud, vira a casaca assim de uma hora para outra e passa a ser religioso, né? E é muito interessante porque, assim, na peça, é uma peça que de fato, é para todos os públicos, né? Apesar da gente estar falando de Freud, enfim, e de um escritor muito famoso na época. É uma peça que você tem uns diálogos profundos, mas são os diálogos que você muitas vezes se identifica até com os diálogos. E tem um momento de humor também na peça. Tem. Engraçado, né? As pessoas imaginam que a conversa é entre o pai da psicanálise e um super professor de Oxford, romancista, ia ser um papo cabeça, mas não é. Sim. Porque essa é a qualidade de uma dramaturgia de excelência. Sim. Quando você fala temas mais existenciais e reflexivos possíveis, mas de uma forma que todo mundo entende. Não é papo cabeça. Ela não é uma peça para psicólogos só, ou só para psicanalistas, ou só para religiosos ou teólogos. Ela é uma peça para público. É uma dramaturgia americana. E os autores americanos, eles escrevem para público. Então, ela é um texto absolutamente acessível. Sim. Qualquer pessoa, de qualquer nível intelectual, vai entender. É engraçado, né? Porque se você faz uma peça só para uma bolha, só para os psicólogos, ou só para os teólogos, qualquer coisa que seja, você reduz muito o teu público. É verdade. Quando você amplia e deixa a conversa mais
natural, você pode trabalhar com humor, que é os dois, por exemplo, na peça, eles, como você mencionou, são homens brilhantes, cada um na sua esfera de conhecimento, e todo homem brilhante tem bom humor. Você pode pegar qualquer gênio da humanidade, você pega, tem bom humor. Então eles se ironizam, se cutucam, se provocam. O Freud analisa ele, assim, dali a pouco ele dá o troco. Exato. Então o público morre de rir na peça, em vários momentos. Muito boa, muito boa. É bonito de se ver, é interessante, você está fenomenal, você é um ator excelente, mas realmente está fenomenal como Freud, assim, é muito impressionante. E aí você disse, é um texto que já foi adaptado, né, em vários lugares. No caso dessa adaptação no Brasil, vocês fizeram alguma inserção? Primeiramente, é possível ter a liberdade de fazer isso num texto que já existe? O texto é o texto original. Okay. Ao contrário, a gente até tirou um pouquinho, a gente limpou um pouquinho, porque na Europa eles estão mais acostumados, eles são mais, o inglês lá, o inglês de Inglaterra, mais verborrágico. Então, a gente cortou algumas coisinhas que tem muito significado para eles lá, mas para a gente aqui não. Sim, entendo. Então a gente foi na essência. Mas cortezinhos pequenos. A peça aí, ela é a original. É interessante que ela foi escrita por um psiquiatra inglês, não a peça. A obra que gerou a peça. Okay. É um livro chamado Deus em Questão. Porque o que eles discutem na peça? A existência ou não de Deus, o sentido da vida, sexualidade, vida após a morte, e tudo isso com esse bom humor, um tentando investigar o pensamento do outro. Esse psiquiatra americano que escreveu um livro chamado Deus em Questão, ele só falava do Freud e do Lewis como um paralelo dos dois. A história de ambos, similaridades e diferenças. Cada continuou no ateísmo, o outro se converteu. O autor da peça, que é um autor da Broadway lá nos Estados Unidos, ele leu o livro e adaptou para o teatro. Botou os dois conversando. Interessante. Ele criou os diálogos, então, Ele que criou os diálogos. Se bem que boa parte da história está lá no livro. No livro, sim. Mas, assim, pedaços de pensamento de cada um deles está lá no livro. Mas ele criou o diálogo. Aí, você falou no começo, um diálogo é um encontro fictício. Sim. Pode ser que eles nunca tivessem se encontrado. Mas conviveram na mesma época. Sim, eram contemporâneos. Eram contemporâneos. Freud mais velho, o outro mais... É possível que tivesse se encontrado. E é importante dizer que o encontro acontece... Aí eu vejo, quando eu falo da importância de uma boa dramaturgia. Sim. O autor da peça coloca esse encontro no dia 3 de setembro de 1939. O início da... Que é o dia que começa a Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial. Então eles estão nesse cenário lindo que apareceu aí, conversando aí sobre o sexo dos anjos, né? Reflexões sobre vida e tal. E lá fora... Tem bombardeio. Começa bombardeio, o rádio que aparece, tem um rádio lindo na peça, que é a BBC de Londres. Sim. Eles trazem notícias toda hora do que está acontecendo. Aviões passam. Então, é uma conversa entre os dois, mas tem um clima... meio que tenso, né? Tenso. Exatamente. E eu acredito que o sucesso da peça veio também porque a gente tem passado um pouco por climas de guerra ultimamente, né? Sim. Veja, a pandemia não trouxe para a gente certamente uma sensação de guerra, aprisionamento, quer dizer, ficar preso dentro de casa, e medo de morrer, que são os sentimentos da guerra. E depois, quando a gente estava ensaiando a peça, que estreou em 22, nós começamos a ensaiar em final de 21, começou a guerra na Ucrânia. Aí veio, depois Gaza, aí vem, e aí as revoluções, as tensões Síria e não sei o quê. E a gente vive nesse momento em que as pessoas, portanto, se identificam. Fala assim, puxa, como é que a gente lida com o mundo do jeito que ele está? E será que sempre esses temas voltam? Cíclicos, né? Eu ouvi de uma jovem que foi ver a peça lá em São Paulo, quando ela viu logo, ela estava perto da pandemia, ela ouvindo sobre a guerra, que a gente falava na peça, na Segunda Guerra Mundial, ela, quando a gente comentou da Ucrânia, etc e tal, e Rússia, ela falou assim, nossa, eu achei que essas coisas só existiam nos livros de história. Verdade. As guerras estavam muito distantes, né?
assim, guerras mundiais, né? Que é um período difícil que a gente vive, né? É verdade. É verdade. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente espera. Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso entrevistado de hoje é o ator Odilon Wagner, que interpreta o pai da psicanálise em A Última Sessão de Freud. Odilon, é muito interessante a gente observar que, assim, Freud, ele ainda é muito presente. Eu estudo praticamente semanalmente as obras dele. Então, as obras dele, tudo que ele escreveu, é óbvio, né, que a gente tem que adaptar para o momento atual, mas ele é muito presente ainda. Você acredita que parte, a gente falou um pouco sobre parte do sucesso, porque é um sucesso de público, mais de 130 mil pessoas já assistiram essa peça. Aqui em Brasília, vem pela segunda vez, da outra vez que eu fui, estava lotado, né, os ingressos esgotados. Agora também... E dessa vez também está quase esgotado. Quem quiser ir tem que procurar logo. Fazendo sessões extras, inclusive. O fato, exatamente, não está focado em Freud, mas ele participa e o nome é A Última Sessão de Freud. Você acredita que o fato de estar focado também nele, isso é parte do sucesso? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Freud é uma das personalidades mais conhecidas no mundo. E eu... confesso que eu conhecia pouco de Freud, estou falando estudar Freud, nunca estudei Freud. Eu li 1 ou 2 livros dele na minha vida. Quando eu comecei a me preparar para a peça e ler mais sobre ele, e conversar, e falava com psicanalistas, e com psicólogos, e com teólogos, a gente começou a fazer esse bate-papo logo para a gente entender melhor esses temas. Eu fiquei impressionado. E aí eu entendi que Freud é pop, total. É verdade. Ele é totalmente pop. Quando a peça começou e as pessoas vinham falar, e vêm até hoje falar com a gente, vem gente com Freud tatuado. Tatuado no braço, no peito, no pescoço. É uma coisa impressionante. Paixão, né? E eu aí comecei a entender como o pensamento freudiano ainda é presente nos dias de hoje. Como ele interfere, como ele ainda influi no pensamento psicanalítico e filosófico. O Freud era um gênio. Ele foi indicado 12 vezes ao Prêmio Nobel da Literatura. Olha isso. Não ganhou nenhuma. Mas veja que mente brilhante. Tem, inclusive, um psicanalista mineiro chamado Gilson Iannini, que escreveu um livro chamado Freud no século XXI. Sim, conheço. Maravilhoso. E na abertura do livro ele diz assim, o século XXI o Freud está pronto para o século XXI? E depois ele fala assim, não. Será que o século XXI está pronto para o Freud? Que é isso? Fenomenal. Ele estava muito além do tempo dele. Muito além do seu tempo. E, assim, foi tão incompreendido na época, e ainda hoje ele é incompreendido, né? Porque, assim, a gente vive também, Odilon, um momento de muita superficialidade em tudo, né? Você tem as redes sociais, e aí você fala mal de algo que você não conhece, que você não sabe. É o que você falou, assim, para você falar de Freud, você tem que conhecer minimamente a obra dele, né? E quem é que está disposto hoje em dia a fazer isso? Agora, eu queria te perguntar se, diante dessa presença tão forte, tão potente mesmo, do Freud hoje em dia, você veio até você, ou vieram até você, histórias a respeito de Freud? Nossa, você não tem ideia quanto. Bom, primeiro a minha biblioteca, eu podia já fazer um curso de psicanálise. Muito bem. A biblioteca que eu fui formando, a gente estamos entrando no 4º ano consecutivo. Em todas as cidades que a gente chega, tem um psicanalista que escreveu um livro, alguém que tem uma tese, alguém escreveu... Legal. Então, eu estou com uma biblioteca em casa, uma estante que é só da última sessão de Freud. Que delícia! Mas tem histórias incríveis, como, por exemplo, uma pessoa que me procurou lá na porta do teatro e falou assim, olha, meu avô correspondia com Freud. Uau! Eu falei, porque ele morreu em 39, né? Seu avô, ele era um jovem psicanalista, diz ele, o meu avô, e mandou uma carta para o Freud, em alemão, o avô era alemão, morava no Brasil, e o Freud respondeu para ele. E ele me emprestou essa carta, ele me mandou essa carta num PDF. Que fenomenal.
E hoje a carta... Eu vou querer depois, você me vou mandar manda. pra você. Essa carta, inclusive, está no museu, eles cederam para o Museu Freud lá em Londres também. Em Londres. Então, histórias como essa foram impressionantes, assim, que aconteceram. E essa influência desse personagem tão potente como você falou, para mim teve um aprendizado muito grande. A descoberta, é isso que você falou, da superficialidade do momento, né? Sim. Como este homem era profundo. Como Demais. ele mergulhava nas ideias. Por exemplo, a questão da religião, que trata-se na peça. Ele podia simplesmente dizer, e o Lewis, na peça, fala para ele, mas se o senhor está satisfeito com a sua descrença, então por que nós estamos discutindo? Sim. Mas ele não está estava te incomodando, né? Porque... Mas ele não estava satisfeito. Exato. Ele queria entender por quê. Ele queria ele mergulhar. Não é gosto ou não gosto, quero ou não quero, sou vermelho, sou amarelo. Não. É isso. Eu quero entender os porquês. É isto, quando me pergunto o que mais a peça e esse conhecimento, e Freud trouxe para você como pessoa, foi isso, essa renovação na profundidade em tudo que a gente faz. Sim. Ou seja, eu sou assim também, eu sempre vou fundo nas coisas, mas eu passei a estudar mais, a ler mais. E, de repente, eu não estou me aprofundando bem nas coisas, não com os conhecimentos, porque a gente tem tanta coisa para fazer nos dias de hoje, né? Claro. E assim, então, o Freud me trouxe isso, essa importância do mergulho dentro dos temas que você está trabalhando. E é interessante porque, assim, e aí você vai entender o que eu estou falando, porque apesar dele ser profundo, complexo, quando você lê Freud, não é algo extraordinário como Lacan, por exemplo, porque Lacan escreveu uma coisa que é mais difícil você entender. Mas, assim, ele tinha essa preocupação de escrever para que as pessoas pudessem compreendê-lo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Ele falava muito sobre a psicanálise como arte do diálogo. Ele falou, a psicanálise é um ser falando com outro. É uma alma falando com a outra, e isso é tão bonito, uma né? alma falando com a outra. E uma das grandes descobertas dele foi exatamente essa, a questão do inconsciente, né? E você dar voz para o outro. Isso é fenomenal. E o que existe na psicanálise, o que ele desenvolve? O exercício da escuta. Tão difícil hoje em dia também, né? Escutar o outro. Então, na peça tem uma coisa muito interessante, e para mim e para o Marcelo, o diretor Elias Andreato, que é um dos maiores diretores do teatro brasileiro, um grande ator também, ele fala, calma, escuta, deixa ele falar até o final, porque é natural você estar conversando e a gente já entendeu o que o outro está falando e já começa a falar em cima. Isso, exato. Espera. Então, o Freud e o Lewis na peça, eles debatem em alguns momentos veementemente. Mas eles não se desrespeitam. Exato. E eles não se atropelam. Eles argumentam, ouvem a contra-argumentação, voltam a argumentar, reargumento, mas tem escuta. É lindo isso. E a gente escuta para depois responder. É lindo isso. E está faltando tanto isso hoje em dia. Hoje não tem. Então, olha só, vocês voltaram aqui em Brasília, vai ter que voltar de novo, você sabe, né? A gente já voltou para algumas cidades mais de 3 vezes. O ano que vem estaremos de volta. Com certeza. Então, aqui só para as pessoas que estão nos vendo, o programa vai ao ar no sábado. Então, no sábado, quais são os horários das sessões? No sábado tem às 17 horas, hoje tem 17 horas, e umas 20 horas. Das 20 está praticamente esgotado. Sim. Das 17 ainda tem pouquíssimos lugares. Mas assim, as pessoas dizem, mas não tem mais ingresso. Aqueles que são fanáticos, que querem ir, eu digo sempre, eu não garanto, mas eu digo, ó, vá para a porta do teatro. É verdade. Porque tem muita gente que compra, que recebe até um convite, alguma coisa, e não vai. Então, sempre tem uma filinha ali, o pessoal esperando se alguém... Então, sempre acaba... Há sempre uma esperança. É. Maravilha. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero.
Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso entrevistado é o ator Odilon Wagner, que interpreta o pai da psicanálise em A Última Sessão de Freud. Odilon, você é um ator extremamente querido aqui na redação. Todo mundo, eu quero tirar uma foto, eu quero conversar. Uma pessoa muito, muito bacana, muito acessível. E eu queria perguntar para você, como é que é a questão da fama para você e como é que você iniciou a sua carreira artística? Quando você falou assim, não, eu vou ser ator. Então, eu não decidi isso. Foi uma coisa assim meio casual. Eu estava no pré-vestibular, estava com 16 anos, e um colega que estudava comigo na época falou, vamos lá, tem um grupo lá na sede Sapiense, da PUC lá de São Paulo. Eu falei, teatro, já fiz vamos fazer uma peça lá. Eu falei, vamos. Mas, assim, não é que era uma coisa nova para mim, o teatro não era uma coisa nova. E, evidentemente, a minha mãe foi atriz de teatro amador, bem amador, na juventude dela. Mas, assim, sempre estimulou muito arte e cultura na família, nossos primos. A gente ia com 12, 13 anos, a gente ia ver teatro, ver peças que as pessoas viam com 17, 18, 19, 20 anos. Então, era uma coisa presente. Então, veja a importância que é o estímulo aos jovens de consumir arte e cultura. Não só para que se transformem em atores, mas para ter mente criativa. Sim, certamente. Hoje, aliás, é engraçado, né, que uma pesquisa recente que saiu sobre o que o mercado mais... Qual é a virtude que o mercado mais deseja, valoriza para os que estão entrando no mercado de trabalho, né? Eu poderia dizer, um bom currículo, tal. Não, são mentes criativas. Sim. E é só a arte e a cultura que trazem essa possibilidade das pessoas. Então, quando você vai para o teatro e vê uma peça como essa, como outras tantas, você viaja na história, você viaja naquele momento, você viaja, te traz reflexões diferentes. Então, eu fui, assim, eu já tinha esse estímulo, fui, e foi minha primeira peça, eu fiz aos 16 para 17 anos. Uau. É uma peça já bastante importante, do Brecht, o Baal do Brecht, e aí foi embora. Aí você apaixonou? Nem fiz o vestibular, mas é verdade, nem prestei vestibular. Muito bom. E como é que é a diferença de você já fez várias novelas também, de o ator ficar ali internalizado no personagem da novela e do teatro? São coisas muito diferentes? São diferentes, e ambas gostosas e boas. Características diferentes, né? O teatro tem essa coisa mais viva ali do presente, né? A energia do ator, ali as pessoas sentem ali no palco, né? É vivo, não dá para voltar, não dá para repetir, e tem uma troca de energia, né? Da mesma maneira que as pessoas conversam, tem energias fluindo ali entre elas, né? Na comunicação. A televisão, nesse sentido, é mais fria. É a arte ali do diretor, daquele que junta, do autor que junta as coisas. Mas é extremamente muito gostoso quando a gente tem bons trabalhos pela frente. Então, já fiz personagens maravilhosos na televisão. Com certeza, que ficaram aí, estão na mente das pessoas, e Freud, claro. E você também, você dirige também, não é isso? Eu dirijo, escrevo também para teatro. E, aliás, dirigi uma peça que vai estar aqui em Brasília na semana que vem. Olha aí. Final de semana que vem. Perfeito. Sexta, sábado e domingo, também lá no Teatro da Unip. É uma produção minha, também é um nome engraçado, chama-se Radoska, uma comédia friamente calculada. Radoska é uma velha senhora sérvia. E as duas personagens, que são simplesmente Fabiana Carla. Opa, engraçadíssima. E Tânia Bondesan, duas Muito atrizes maravilhosas que eu tive o prazer de dirigir. Elas são duas cuidadoras que tomam conta da Radoska. E aí, imagina, elas fazem as coisas mais insólitas que vocês possam imaginar para não perder o emprego. E Radoska já está com 97 anos, né? Muito bom. É uma comédia que já estreou em mais de 15 países, ganhou o prêmio de melhor comédia do ano.
e está iniciando 2025. Já fez o ano de 2024 também todo. Imperdível. Olha só, você falou um pouco aí, a gente está terminando o programa, quero te agradecer demais pela sua participação aqui, mas você falou aí um pouco sobre a importância da cultura, né? Que andou tão desvalorizada no nosso país, agora talvez a gente esteja respirando melhor. Você, como artista, como ator, como é que você avalia tudo isso? Sem dúvida, a gente passou por momentos aí meio tenebrosos, né? Onde a cultura não era entendida, não era... E assim, muitas vezes a gente percebe isso, que as pessoas não têm a noção de que a cultura e a educação são fundamentais. A arte, cultura e educação são fundamentais para a formação, desenvolvimento social e econômico do nosso país. Sim. Não é só o social, o intelectual, é econômico. Você sabe que na economia criativa, que é todas as áreas que circundam as artes, criação humana, sim, até o design, a moda, mas o cinema, teatro, televisão, música, dança, todas essas áreas, elas empregam no Brasil mais de 7.200.000 pessoas. A gente só emprega menos que a construção civil. Caramba! A gente representa, eu vou dar um dado para você, que veja que é interessante. A gente representa no PIB brasileiro 3,11% do PIB brasileiro. É muita coisa. A economia criativa. Só para você ter uma noção, a nível comparativo, você sabe quanto a indústria automobilística representa no PIB brasileiro? Não. 2,16%. Nossa! Daí a gente consegue ter mensurar, realmente. Consegue ter a dimensão Sim. da potência desta indústria? É uma indústria. Então, quando a pessoa fala assim, o artista está fazendo, olha, o criador, o desenhista, o cara que faz... Não, não é isso. Faz parte... E depois... E por que emprega muita gente? Por que o mercado está pedindo mentes criativas? Porque as indústrias, elas estão se... mecanizando, as indústrias tradicionais. É tudo mecanizado. Mas as indústrias criativas não dá para mecanizar. Exato. Precisa da mão de obra humana. Então, essa é a indústria que vai se desenvolver no futuro imensamente. E por isso traz desenvolvimento social, educacional, econômico, em todos os sentidos, para qualquer lugar. Perfeito. Para uma nação. É verdade, certamente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por fazer lindamente o pai da psicanálise, que é uma das minhas paixões, Freud. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada, é sempre uma delícia estar aqui com você. Viu? Recebe a gente com tanto carinho. E a Band, que nos recebe sempre com tanto carinho. Uma alegria pra gente. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.